Olá! Nessa apresentação falaremos de um dos acontecimentos mais relevantes para a indústria automotiva mundial, idealizado pelo empresário Henry Ford. O termo Fordismo é um modelo de produção em massa que revolucionou a fabricação de automóveis a partir de janeiro de 1914 e impactou diretamente a economia global. A necessidade do homem de se locomover e transportar objetos fez com que os meios de transportes evoluíssem ao longo da história. Alguns fatos demonstram essa evolução. Invenção da roda 3500 a.C., barco a vapor 1807, transporte ferroviário 1830 e automóvel moderno 1830. Cerca de 30 anos antes do mundo conhecer o termo Fordismo, o engenheiro alemão Karl Benz fabricou o primeiro carro a gasolina, com sistema de arranque e manivela e potência de 0,8 cavalos. O carro poderia atingir, no máximo, 18 quilômetros. Tempos difíceis esses, não? A fabricação dos primeiros automóveis a gasolina era manual e artesanal, o que elevava os custos de produção, se tornando acessível apenas para as pessoas de altíssimo poder aquisitivo. O restante da população utilizava carros de atração animal para se locomover e transportar cargas. Ford era entusiasmado estudante das teorias de Frederick Taylor. Ele sonhava em popularizar o automóvel, e em janeiro de 1914, Henry começou a colocar em prática técnicas avançadas de produção, iniciando um modelo de produção de automóveis que ficaria conhecido como Fordismo. Resumidamente, a mudança proposta na estrutura de produção se deu por uma esteira central onde o carro passava pelos funcionários e cada profissional era responsável por apenas uma parte do carro, e não o carro inteiro. Logo, era mais fácil e rápido capacitar o colaborar em fazer apenas uma tarefa, aumentando a capacidade de produção e diminuindo custos. Focado no desafio de popularizar o automóvel, o americano otimizou o uso de matérias-primas em suas linhas de produção, entregando ao mercado da época carros com menor qualidade. Sua estratégia deu certo, porém, o carro não ficou completamente acessível. Visando suprir a necessidade de mão de obra qualificada, o que era raro na época, Ford criou a Escola Industrial Henry Ford e deu início ao modelo de contratação que hoje conhecemos como trainee. Henry começava a criar uma nova segmentação de mercado com muito sucesso. Segundo historiadores, o modelo de Ford alcançou seu auge em 1950 e 1960, mas antes disso, outras marcas estudavam copiá-los, tais como General Motors, Volkswagen e entre outras. A competição entre essas empresas resultou em melhorias nas técnicas de produção e os carros começavam a se tornar mais acessíveis. Com a popularização principalmente do modelo T, ou Ford Bigode, a vida da população americana começou a mudar, e a economia também. O custo de $295 por carro e formato de pagamento em parcelas fez com que o modelo batesse a marca de 10 milhões de carros produzidos até 1924. A indústria automobilística estava impactando diretamente a economia americana. Em uma década, as estradas de terra foram substituídas por rodovias de asfalto, que interligavam todo o país. Com essas melhorias, definitivamente mudou a maneira de se trabalhar. O transporte com tração animal perdia força e o mercado experimentava um novo ritmo de trabalho. Para manter essa frota em plena atividade, muitos postos de abastecimento de gasolina foram criados. A indústria do petróleo obtinha ganhos extraordinários. O consumo de gasolina crescia em ritmo acelerado. 96% do petróleo americano era consumido pela indústria automobilística. Em 1928, havia 9 automóveis para cada 10 famílias. Entre 1920 e 1922, a quantidade de borracha utilizada na fabricação em série de automóveis passou de 19.400 para 67.100 toneladas. Fábricas eram abertas apenas para suprir a demanda do setor automobilístico. De toda a produção de aço do país, 20% era destinada para a indústria automobilística. O cenário era de crescimento econômico, milhares de empregos sendo gerados. Nascia assim o lema American Way of Life, que concretizava a maneira de viver dos americanos, extremamente consumistas.
O crescimento econômico do país refletiu no poder de compra da população. A construção de casas e cidades fez com que, na década de ouro, a população saltasse de 106 para 126 milhões de habitantes. Os números americanos atraíam diferentes investidores e os Estados Unidos assumia a liderança mundial de produtos industrializados. Com o aumento da concorrência, as vendas do modelo T da Ford começou a cair. O carro havia ficado obsoleto, só eram fabricados modelos pretos. A população ansiava por novidades no setor. Foi quando Henry Ford criou uma versão repaginada do Ford T, mais luxuoso, levava o nome de Ford A, que foi sucesso em vendas. Naquela época, a maioria da população comprava carros em parcelas para renovar a frota para o novo Ford A. Os americanos se endividavam. Acostumados com os altos índices de crescimento econômico, bancos emprestavam dinheiro sem fazer muitas perguntas, e a população continuava a consumir. Estudiosos apontam o Fordismo e a indústria americana automobilística como fato decisivo na consolidação da economia americana frente ao mundo capitalista, e os reflexos desses períodos podem ser sentidos até hoje. Indústrias seguem conceitos de produção defendidos por Henry Ford na década de 20 e os melhoram para obter mais lucros e crescimentos. Um recorde na produção de carros nos Estados Unidos. Mais de 11.370.000 veículos leves, 2 milhões de automóveis destinados a exportações. E para seguir os passos de Henry Ford, os novos industriais estão se instalando em outras economias, como China e Brasil. Contudo, podemos dizer que o modelo de produção de automóveis em grande escala ajudou a formar a economia de um país inteiro, criou novos hábitos de consumo. Hoje em dia, os Estados Unidos é o segundo maior mercado automobilístico do mundo, ficando atrás apenas da China.